Vamos lá. Questão número 2. Sendo a concentração do A igual a 10%, concentração do B 2% e concentração do reagente C 5%. Calcule o volume de água para que essas três soluções em conjunto sejam diluídas a 1%, dado o ml igual a 20 gotas, ou seja, volume final 20 gotas. O que a gente vai ter aqui? Ou seja, a gente vai ter que fazer, nesse caso, para descobrir o volume de água, a gente vai ter que calcular a diluição de cada uma dessas soluções para 1%, tá certo? Então, vamos primeiro para o reagente A. O que a gente vai ter? A gente vai ter aqui, ou seja, CIVI igual a CFVF. Vou utilizar tudo CV igual a CV, tá certo? Concentração inicial, 10. Volume inicial que eu quero descobrir. Concentração final, eu quero diluir para 1%. Volume final, qual é o volume final? Que ele deu 20 gotas. Então, 20 gotas. Então, volume inicial, 20 dividido para 10, vai dar 2 gotas. Tá certo? 2 gotas. Vamos agora fazer a mesma coisa para o reagente B. CIVI igual a CFVF. Concentração inicial do reagente B, 2%, vezes volume inicial. Concentração final é 1%, vezes volume final, 20 gotas. Então, volume inicial, 20 dividido para 2, vai dar 10 gotas. Reagente C, a gente tem 5 CIVI igual a CFVF, ou seja, 5%. Então, 5 vezes volume inicial igual a concentração final, volume final. Concentração final é quanto? 1%. Volume final, 20. Então, volume inicial, 20 dividido para 5, a gente vai ter 4 gotas. Então, agora o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que somar todos esses... Quanto é de volume inicial que a gente tem? Ou seja, a gente tem 2 mais 10 mais 4. Ou seja, o volume inicial total vai ser 2 mais 10 mais 14, 10 mais 4. Vai dar 14 mais 2, 16 gotas. E no final, o volume final que a gente tem é o quê? 20 gotas. Então, qual é o volume de água? O volume de água é o volume final menos o volume inicial. Então, 20 menos 16, isso aqui vai dar 4 gotas, tá certo? Esse vai ser o volume de água necessário para a gente poder diluir essa solução, tá certo? Questãozinha bem tranquila também. Agora, a questão número 3 vai ser o quê? Está relacionado, eu até peguei da lista de Conti, para a gente poder fazer um paralelo, porque também vai ser usado isso na disciplina de Conti, tá certo? Então, se uma solução de concentração igual a 0,020 mol por litro for diluída 2 vezes, seguida de 5 vezes, qual será o fator de diluição total e sua concentração final? Vamos lá, como que a gente pode fazer esse tipo de questão? A gente vai ter que fazer por parte. Primeiro vai diluir 2 vezes, depois diluir 5 vezes. Então, o que a gente vai ter? A gente sabe que o quê? O fator de diluição é o quê? Concentração inicial dividido concentração final. Fator de diluição em termos de concentração. Primeiramente, diluir 2 vezes. Então, o fator de diluição inicialmente é 2. Então, 2 vai ser igual a concentração inicial 0,020 dividido pela concentração 2. Vou chamar a concentração 2. Essa aqui é a concentração 1 e essa aqui é a concentração 2. Então, o que eu faço? O C2 vai para lá e o 2 vem para cá. Então, a gente vai ter que o C2 vai ser 0,020 dividido por 2. Então, vai ser 0,01 ou 0,010 mol por litro. Vamos preservar a quantidade de algarismos significativos aqui. Como aqui tem 2 algarismos, vamos deixar em 2 algarismos também. Ele diz que depois é diluída de 5 vezes. Então, agora o fator de diluição vai ser 5. Então, a segunda diluição vai ser o quê? Aqui, a primeira diluição. E aqui é a segunda diluição, ou seja, fator de diluição é 5. Concentração 2 é o que a gente achou inicial. Vai ser o que a gente achou por último, tá certo? Ou seja, 0,010. Dividido pela concentração final, que a gente não sabe. Então, vou chamar de concentração 3. Então, o que a gente vai fazer? Fazer a mesma coisa. Troca de posição, concentração com 5. Então, concentração final vai ser 0,010 dividido por 5. Isso vai dar 0,002 mol por litro. Então, o que a gente achou? A gente achou essa aqui é a concentração final. Essa aqui é a concentração final após todo o processo, ou seja, é o CF, concentração final. Então, agora, como a gente acha o fator de diluição total? Fator de diluição total, né? Concentração inicial dividido por concentração final. Concentração final, concentração inicial é o que o enunciado deu, ou seja, 0,020. Concentração final, 0,002. Então, o que a gente tem que fazer? Basta dividir 0,020 dividido por 0,02 vai dar 10 vezes. Ou seja, fator de diluição total. Esse aqui é o fator de diluição total
que vai ser de 10 vezes. Se você reparar também, se você pegar como macete, basta você multiplicar, ou seja, se for diluído 2 vezes, depois diluído 5 vezes, basta você multiplicar, ou seja, 2 vezes 5, 10. Então, basta você multiplicar também quantas vezes foi diluída, que você acha o fator de diluição. Pelo menos isso é válido quando ocorre 2 diluições, não sei se é válido para posteriores. Aí cabe você também fazer o teste para ver se dá certo. Então é isso. Finalizamos essa parte de definição de escala de trabalho. Na próxima parte a gente continua essa marcha geral de análise. Tá certo? Até lá.